Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Somente a parte A desse versículo, capítulo 23 de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diz assim, irmãos: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, te louvamos, Pai, que o Senhor Jesus provou da ira amarga para nos dar da sua doce graça, nos deu a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne. Venceremos a morte também, Pai, porque o Senhor já venceu. Deus de amor, que Tua palavra, Senhor, seja ouvida com fé e possa nos trazer instrução e renovar a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre uma das 7 declarações que Jesus fez na cruz. Elas são de peso inestimável, de valor incomparável. Não dá para dizer qual a mais profunda, qual a mais preciosa, qual a mais rica em conteúdo e em bênção. De todas as palavras que Jesus disse, com certeza há um peso e uma graça e um ensinamento muito grande para a gente. Elas não são as últimas palavras de Jesus, porque ele ressuscitou, não é verdade? Mas aquilo que se diz antes da morte, que se aproxima da morte iminente, naturalmente nos chama muita atenção, não é verdade? O que as pessoas dizem antes de morrer revela um pouco da sua fé, revela do seu coração, revela da sua esperança. Sobretudo quando se está exposto numa cruz, como nosso Senhor Jesus Cristo, e muito mais Jesus, tratando-se de um homem perfeito. O que é que o homem perfeito falou? Será que as suas últimas palavras foram tão edificantes como as primeiras? Quando ele saiu a pregar a chegada do reino dos céus, um pastor do século XVIII chamado John Flavel, ele disse que as Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer e a maneira mais confortável de morrer. Ou seja, as Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de se sofrer e a maneira mais confortável de morrer. Será que o homem perfeito não cumpriria todo esse santo protocolo, tanto na vida quanto na proximidade da sua morte? Será que Jesus tropeçou nas palavras como Jó, diante do momento da mais pura calamidade na sua existência? Será que ele morreu como uma ovelha muda, sem ter nada para falar, timidamente, expirando ali, pendurado no madeiro? Será que ele ia reclamar do Pai? Será que ele reclamou do Pai ou um horror com os seus lábios? Assim como um homem chamado Policarpo de Esmirna, um discípulo de Jesus dos primeiros séculos, quando ele estava sendo perseguido pelos governadores da época que queriam que ele negasse o seu Senhor, ele já idoso na idade, naquela ocasião, e quando ele foi pego e disseram a Policarpo: Policarpo, você nega o seu Senhor? E ele diz: eu tenho servido por 86 anos e ele nunca me fez mal algum. Por que então deveria eu blasfemar contra meu rei e meu Senhor? Será que o Filho de Deus ainda tem bênçãos para proferir, como o velho Jacó, antes de morrer? Essas são as últimas palavras de Jesus, antes da sua morte. Certamente ele falou muito mais e nos abençoou ainda depois da sua ressurreição. Mas quais são essas palavras na cruz? Essas frases
essas declarações. Primeiro ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá em Lucas 23, o texto que nós lemos, que vamos meditar um pouco. Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse isso a quem? A um dos ladrões na cruz, lembram? Ele também disse: mulher, eis aí teu filho. E disse: homem, eis aí tua mãe. Foi Jesus falando com Maria e João, mostrando o seu cuidado, seu amparo para com sua família, não é verdade? Ele também disse: tenho sede, mostrando a sua humanidade. Era Deus, mas era homem verdadeiramente. Ele também clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mostra nas agruras da cruz do Calvário a separação momentânea do seu Pai, como foi dolorido para o nosso Senhor e Mestre. Ele também disse: está consumado, a obra completada ali do Senhor Jesus Cristo, a missão que ele recebera do Pai, ele levou a cruz até o fim, ele cumpriu a sua missão. Por fim, ele expira, antes de expirar, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As últimas palavras de Jesus na cruz, como nos ajuda a perceber o pastor James Boyce, ele diz 3 coisas importantes. Jesus, ele estava em pleno domínio das suas faculdades até o último momento. Ou seja, Jesus Cristo não estava entorpecido, mas ele tinha pleno domínio das suas faculdades quando ele entregou o seu espírito a Deus. Segundo, Jesus, ele compreendia a sua morte como sendo uma compensação para o pecado do mundo. Ele sabia do preço que estava sendo pago. E terceiro, ele sabia que sua morte seria efetiva para fazer isso. Ele estava satisfeito com o que estava fazendo na cruz e não morreu em desespero. Que coisa maravilhosa, né? Ele não morreu em desespero. A despeito disso, em relação a isso, melhor dizendo, há alguns anos atrás eu passei por um episódio lá na universidade, quando estávamos lá assistindo uma palestra e invadiram a universidade no térreo e cometeram um assalto. E ouvimos muitos barulhos de tiro e na ocasião nós pensávamos que a escola estava sendo invadida, né? Como ocorreu um episódio lamentável hoje, na época tinha havido um episódio lá na escola em Suzano. Todos nós pensávamos que alguém estava subindo as escadas, estava metralhando os alunos, estava matando os alunos. E todo mundo se ajoelhou e estava todo aquele pranto. E eu me ajoelhei ali e eu comecei a lembrar de salmos que eu nem sabia que eu estava com a memória tão boa. Aí depois de passado aquele momento tão difícil, né? Foi só um susto, houve de fato um assalto, mas nenhuma vítima assim fatal, graças a Deus. Depois eu fiquei pensando, que eu sempre imaginava, como é que eu vou morrer? O que é que eu vou dizer antes de morrer? E eu me senti tão covarde. Eu disse: me dá outra chance, que eu quero morrer de maneira mais corajosa. Eu queria ter protegido alguém, eu queria ter pregado antes de acontecer alguma coisa. Enfim, não sei como é que eu vou morrer, mas eu espero estar mais corajoso. Mas essas últimas palavras de Jesus, Lucas 23, 34, nós veremos uma dessas últimas declarações de Jesus. Mas, continuando, tais palavras também exibem a sua conhecida preocupação e o seu amor pelas outras pessoas, mesmo na cruz. Como Jesus amou, mesmo na cruz do Calvário. Como ele se preocupou com os outros. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero meditar com vocês brevemente sobre 2 coisas, a partir desse texto. Sobre o custo da oração, em primeiro lugar, e depois eu quero falar com vocês sobre o valor da intercessão de Jesus. Primeiro, o custo da oração. A lição do perdão foi ensinada repetidas vezes por Jesus, como por exemplo em Mateus capítulo 5, verso 44, ele disse no Sermão da Montanha: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas Jesus também nos ensina essa verdade na oração, como a gente chama, na oração dominical, quando ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Gera um ensino presente no discipulado do Senhor Jesus Cristo.
muito embora perseguido desde o início da sua vida terrena. Até então, seus sofrimentos ainda não tinham sido intensificados, como agora, nessa ocasião, quando ele estava pendurado no madeiro, sangrando, depois de ter sofrido tanta violência, né? Tanta violência física, sofrendo ali uma violência verbal, e diante dos seus algozes, agora ele profere essa oração que remete àquilo que ele já estava ensinando aos seus discípulos. Essa oração era bem mais difícil de se fazer agora. Se antes ele estava ensinando, mas com o seu coração já disposto e já sabendo daquilo que ele iria passar e já sabendo quem eram os seus algozes, mas agora o nosso Senhor pendurado numa cruz, ele não muda o teor da sua oração. Aquele seu ensino agora não é esquecido no momento da aflição. Como eu planejava morrer ensinando, pregando, orando, protegendo alguém, eu esqueci de tudo na hora da aflição. Jesus Cristo, ele continua fito no seu propósito, e ele não diz algo que vai destoar do seu ensino, porque ele não pode destoar do seu próprio coração, da sua própria natureza, onde intrinsecamente o perdão já está ali de maneira efetiva sendo declarado. As ofensas eram muito sérias. Manchar as mãos com o sangue de Jesus era algo muito sério. Pilatos tentou lavá-las, pois não queria carregar tamanha culpa, embora não pudesse se livrar tão facilmente desse episódio. Ser assassino do autor da vida é um peso que Judas não pôde suportar. Vocês sabem o fim de Judas. É fato, meus irmãos, que a morte de Jesus ela será vingada. Os inimigos de Deus não ficarão impunes, mas o filho ofendido ainda tem misericórdia para estender àqueles que lhe fizeram tanto mal. Por isso ele não tem outra oração a fazer. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os, ó Deus. Tem gente que tem extrema dificuldade quando está orando. Sobretudo se ele estiver seguindo a oração do Pai Nosso. Você trava na oração do Pai Nosso? Você já engasgou em algum momento? Porque veja que essa oração do Pai Nosso, ela sempre nos leva a fazer declarações que vai requerer de nós uma vida prática, um entendimento muito claro do que nós estamos falando. Porque nós começamos a oração dizendo Pai Nosso. E se eu digo Pai Nosso, eu estou dizendo eu me submeto ao Teu senhorio. Quem nunca parou um pouco para refletir antes de orar dizendo seja feita a Tua vontade? Talvez seja a pausa mais dramática na oração de um crente. Seja feita a Tua vontade. Tem gente que tem muita dificuldade em orar. Sabe por quê? Porque sente o peso da oração. E talvez fiquem intimidados. Talvez diante de um pedido como esse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, sente o peso de dizer, será que eu estou disposto a perdoar os meus devedores? Veja que Jesus está nos mostrando aqui o custo da oração. Quando ele está orando, ele está muito ciente do que está fazendo. Ele está sabendo do preço daquilo que ele está orando, do que requer a sua oração. Do mesmo modo, irmãos, tem gente que pode andar muito desatento enquanto ora, não pesa as suas palavras, não sabe nem mesmo o que está pedindo, não sabe nem mesmo o que está falando. Sabe aquela oração que a gente está bem sonolento? É algo muito sério aquilo que nós estamos falando a Deus, falando com o Senhor, as declarações que nós proferimos. Certamente elas têm um peso. Jesus aqui na cruz do Calvário, ele estava muito consciente do que estava fazendo. Ele estava pendurado no madeiro, vendo, observando os seus algozes e ainda assim orando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os, ó Deus. Essa oração do Senhor Jesus Cristo, ela nos ensina esse custo que nós devemos ter. Segundo lugar, irmãos, o valor da intercessão de Jesus. Primeiro, esse custo da oração, há um custo, mas esse valor da intercessão, esse texto também nos ensina algo. Você provavelmente já teve muitas orações rejeitadas.
seja por elas não obedecerem ao critério divino. Acho que tem oração que logo na triagem os anjos já deixam para lá. Essa aqui não vai subir não, né? Mas algumas não obedecem a esse critério mínimo, pois em muitas ocasiões nós nem sabemos orar como convém. Ou então, porque Deus não as quis atender por sua própria vontade, em amor. Ele é livre para nos atender, conforme Ele mesmo quer, no tempo que Ele quiser. Ele é livre. Mas será que esse pedido de Jesus foi rejeitado pelo Pai? Será que foi rejeitado pelo Senhor? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu queria falar aqui uma frase do bispo J. Serralli. Ele diz o seguinte, pensando nessa oração: nós provavelmente não temos a menor ideia a respeito de quantas das conversões a Deus que aconteceram em Jerusalém durante os primeiros 6 meses depois dessa crucificação de Jesus foram resposta direta a essa maravilhosa oração. Como é bonito pensar nisso, né? Ele também diz, talvez essa oração tenha sido o primeiro passo para o arrependimento daquele ladrão penitente. Talvez fosse um meio de afetar aquele centurião que declarou o nosso Senhor como um homem justo, e as pessoas que se retiraram a lamentar batendo nos peitos. Talvez os 3.000 convertidos lá no dia de Pentecostes, que poderiam ter estado entre os assassinos do nosso Senhor, devesse a conversão deles a essa mesma oração. Nós podemos estar certos de que essa maravilhosa oração foi ouvida. Como é bom pensar nisso. Essa maravilhosa oração de Jesus que foi ouvida, talvez, e depois de tantas vezes essas palavras serem repetidas em tantos sermões. E não pensamos também na própria intercessão do Senhor Jesus Cristo, da sua própria atuação ainda como Deus. Cristo agora ressurreto, Ele continua a interceder. Certamente essas orações têm sido ouvidas, têm sido respondidas. Mas por que essa maravilhosa oração de Jesus foi respondida? Voltemos à oração do Pai Nosso por um instante. Ele diz assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja, é interessante que o Senhor Jesus, Ele ensina essa oração, mas Ele não necessariamente deveria fazer essa oração. Pai, perdoa as nossas dívidas? Será que Jesus chegou a orar ao Pai alguma vez assim, irmãos? Perdoa as minhas dívidas, Pai? Claro que não. Porque Ele é santo, o homem perfeito. Mas é como se dissesse ao Pai, perdoe as dívidas deles, Pai, pois eu mesmo as pagarei com a minha própria vida. Então, quando ele ensina essa oração do Pai Nosso, ele está muito consciente de que aquela oração ela tem um peso. Para o Senhor perdoar, para o Pai perdoar, não é como se ele não tivesse... Não é como se estivesse simplesmente se esquecendo do pecado ou negligenciando. Ele estava tratando do pecado. Ele estava fazendo com que ele tivesse o seu justo castigo. Mas ele estava castigando na pessoa de seu filho, em vez de na pessoa do pecador. Jesus Cristo aqui está nos ensinando isso. Que peso tem essa intercessão? Foi por isso que ele intercedeu. E hoje Jesus continua a interceder por nós. E creio que uma das orações dele por nós é para que perdoemos os nossos devedores. Ele sabe o quanto é difícil perdoar. Talvez você se engasgue na oração, voltando ao engasgo da oração, na hora de pedir, Pai, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado aos meus devedores, porque talvez exista uma conta ainda no seu coração, quando chega em alguém, quando chega numa pessoa, quando chega numa família, quando chega em alguma etapa da sua vida, a qual alguém fez alguma coisa contra você, você não consegue ir adiante. Jesus sabe o quanto é difícil perdoar. E não era aquela coisa que estava fria, né? Depois de muito tempo, mas era diante ali, ele estava diante de muitos dos seus algozes. Irmãos, o valor da intercessão de Jesus é precioso demais. Porque é por essa intercessão que nós somos, é sinal da nossa salvação, porque Ele continua a interceder por nós. O que a gente pode aprender com isso?
Quais são as reflexões? Quais são as nossas primeiras palavras ou pensamentos quando estamos sendo ofendidos? Quais são as nossas primeiras palavras? As primeiras palavras de Jesus na cruz foram: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quais são as nossas primeiras palavras? Quais são os nossos primeiros pensamentos? Podemos assim dizer também. Será que nos iramos diante das ofensas? Nós reagimos assim? Toda ação requer uma reação, né? Tem gente que usa isso só para falar impropérios e depois, né, deixa para lá. Mas como é que nós reagimos? Será que nós nos vitimizamos, irmão? Será que Jesus ali poderia também se vitimizar, né? Ó, Pai, tu sabe como eu estou aqui, eu sou justo, nunca fiz nada. Não perde tempo com isso. Mas ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma vida controlada pelo Espírito, no exemplo de Cristo, é o que devemos buscar. Para podermos também, irmãos, orar pelos nossos devedores e perdoar aqueles que nos ofendem. Mas também devemos orar pelos nossos inimigos, ainda que eles não peçam perdão. Procure. Alguém pediu perdão a Jesus ali na cruz? Será que algum soldado disse: ó, perdoa-me? Para que em resposta Jesus tivesse dito assim: eu te perdoo? Não, absolutamente. Oremos pelos inimigos, ainda que eles não peçam perdão. A gente não fica esperando isso, né? Alguém tem que se humilhar, alguém quem tem que vir, ele tem que se prostrar, ele que tem que dar um sinal, ele que tem que dizer: eu errei. Mas, meus irmãos, perceba, a própria oração, né, como o Senhor Jesus nos ensina: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Isso já pressupõe alguém que já está perdoando, porque a nossa vida é uma vida de contínuo perdão. Tem gente que diz assim, né? Eu preciso liberar perdão, né? Na verdade, essa é uma obrigação, porque nós já fomos perdoados. Nós precisamos interceder por aqueles que não merecem perdão, porque, irmãos, nós também não merecemos bem algum. Pensemos no assassino dessas criancinhas de hoje, dessa creche. Algo lamentável. Talvez seja fácil nós orarmos mais fácil, menos difícil, né? Orarmos pelos pais, pelos professores, pelas vítimas. Mas é tão difícil orar pelo ofensor, não é? Tão difícil orar pelo que cometeu o crime, para dizer: Senhor, Deus perdoa, Senhor Deus tem misericórdia dele. O Senhor Jesus nos ensina essa preciosa lição. Finalmente, irmãos, nós somos capacitados e chamados a perdoar aqueles que cometeram e que certamente cometerão pecados contra nós. Jesus nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. E esse é um exemplo. Lembremos do diácono Estevão, essas palavras de Jesus aqui na cruz do Calvário, pedindo para que o Senhor perdoe os seus algozes. Elas são de certa forma replicadas por Estevão, o diácono, quando depois, né, de acusado injustamente, está ali sendo sentenciado, apedrejado, mas ele olha para o céu e ele intercede pelos inimigos, dizendo: Senhor, perdoa-os. Essa é algo que só o Espírito Santo pode produzir no nosso coração. Jesus nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Querido, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela obra de Jesus Cristo, que nos ensinou durante o seu ministério e até a cruz do Calvário, até expirar, Senhor. Ele foi um exemplo de homem perfeito. E obrigado, Pai, porque é nessa intercessão bendita, Senhor Deus, que nós somos alcançados, ó Pai. Ainda, Senhor, nós somos culpados pela morte do nosso Cristo. Quantas vezes temos as nossas mãos manchadas de sangue.
ou na nossa língua se encontra alguma culpa, ó Pai, na nossa mente, Senhor, sujeira, tem misericórdia de nós. Nós temos a plena certeza, Senhor Deus, que em Cristo Jesus há perdão para nós, pecadores, para todos os ofensores, para todos aqueles que pecam, Pai, desde que se acheguem com o coração quebrantado na presença do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pelo nosso Cristo bendito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquemos de pé, vamos ter mais um momento de oração antes de encerrarmos. Eu queria aproveitar, os irmãos estão chegando para o ensaio, que vocês se unissem aí, pequenos grupos, 3 pessoas, vamos orar uns pelos outros, rapidamente, em 5 minutos a gente pode ter esse breve momento de oração, tá bom? Procure alguém para estar orando, um trio de 3, né? Tá bom?